E uma última perguntinha aqui, então. Ó. Recebi uma advertência por escrito e ela quer saber se ele vai perder a permissão para dirigir dele. Isso aqui é questão que cai na prova teórica, tá? Isso aqui é legislação de trânsito. Você precisa entender isso, que se cair alguma questão na prova relacionada a esse assunto, você vai saber responder. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. A advertência por escrito é uma penalidade aplicada no lugar da multa. Vamos supor, alguém cometeu uma infração de trânsito. Vou dar um exemplo. A pessoa estacionou em um local proibido. E esse estacionamento que ela fez é uma infração média. Aí o que acontece? Hoje, a legislação de trânsito diz que se a infração cometida for leve ou média, e esse condutor não tiver nenhuma outra infração no prontuário dele, no registro de condutor dele, nos últimos 12 meses, a autoridade de trânsito não deve aplicar multa para essa pessoa. Ela vai aplicar só advertência por escrito. Qual que é a diferença da advertência por escrito para a multa? É que a multa tem um valor a pagar. A advertência por escrito não tem valor nenhum. A multa registra uma pontuação no prontuário. A advertência por escrito não registra pontuação nenhuma. Viram? Então não chega a ser uma punição, né? Uma advertência por escrito, é uma colher de chá. É uma punição, é um cartão amarelo. Imagina no jogo de futebol, cartão amarelo. É uma advertência. Se você tomar outro amarelo durante o jogo, o que acontece? Vermelho, né? No trânsito também é assim. Então você só não vai pagar a multa se a autoridade de trânsito puxar lá no seu RENASH e ver que você está limpinho, né? Está limpinho. Cometer aqui uma infração, a infração é leve ou média, nesse caso do exemplo que eu dei que o estacionamento é média, então beleza, eu posso aplicar advertência por escrito. A autoridade de trânsito, ao invés de aplicar a multa, vai aplicar a advertência por escrito. Mas aí vem a seguinte questão. Eu, recebendo essa advertência por escrito, eu vou perder a minha permissão para dirigir? Não vai. Por quê? Porque a advertência por escrito só é possível de ser aplicada quando não tiver nenhuma outra infração no prontuário. O que eu falei? Para você deixar, para você trocar a sua PPD na CNH, são três situações, uma gravíssima, vamos escrever aqui, gravíssima, você não consegue trocar a permissão na CNH. Uma grave, mesma coisa, você não consegue trocar a permissão na CNH. Deixa eu ver na tela grande aqui para vocês verem. Duas ou mais infrações médias. Quando eu coloco duas ou mais, não vai cair assim na prova, não, tá? Vai cair reincidente em infração média. Reincidente reincidir, é repetir infração média, tá? Então, se você só tem uma média, você não repetiu. Para ser reincidente, tem que ser duas ou mais. Agora, pensa comigo. Qual que é a condição para que a advertência por escrito seja aplicada? Qual que é a condição? São duas condições. A advertência por escrito são duas condições. A infração tem que ser leve ou média. Qual que é a outra condição? Não tem ou não ter outra infração no prontuário. Então, pensa comigo. Para aplicar advertência, tem que ser leve ou média. Se o cara recebeu a advertência, então a gente já sabe que ele cometeu infração leve ou média. A infração leve, ela faz você perder a sua permissão? Não faz, então aqui eu já eliminei. E se a infração for média, eu perco? Só perde se for reincidente. Mas eu sei que não é reincidente por causa dessa segunda condição aqui, A advertência por escrito, ela foi aplicada? Foi. Então, eu não tinha nenhuma outra infração no prontuário. Se eu tivesse, não podia aplicar a advertência por escrito. Tinha que aplicar a multa. Confere? Vamos de novo? Conseguiu entender, não? Se aplicou a advertência por escrito, é porque a infração é leve ou média. Certo? A leve, não tem problema. Para ter lá 2, 3 no seu prontuário, que não vai fazer você perder permissão. A média até perde se for reincidente. Mas eu sei que essa pessoa não é reincidente, porque para aplicar a advertência por escrito, ela não pode ter nenhuma outra infração no prontuário. Certo?
Então, meu amigo, é óbvio, é claro, que se você receber uma advertência por escrito, você só tem essa infração no prontuário, só essa. E se for leve, problema nenhum. Se for média, é só ela, é uma só, então você não vai perder a sua permissão. Porque para ser média tem que ser 2 ou mais. Ficou claro? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer isso para vocês. A questão da advertência é bem chatinha, né? Lá no curso eu explico detalhadamente, separadinho, né? No nosso curso. Se você tiver dúvida, você vai perguntar debaixo do vídeo, eu vou explicar lá no curso, né? Mas é muito simples. Se a pessoa recebeu advertência por escrito, é porque a infração é média. E ela não tem outras infrações no prontuário. Para eu perder a PPD, eu tenho que ter 2 ou mais médias, eu só tenho uma. Certo? Então, não perco. É uma coisa amarra na outra, né? Fica amarradinho. Para quem domina esse assunto, para quem domina essa parte da legislação de trânsito, falar advertência por escrito, vai perder PPD? De forma alguma. Não vai, não tem como. Ela não tem outras infrações. Agora, vamos supor que ela cometeu uma infração média, não tinha nenhuma infração no prontuário e tomou advertência. Bacana. Mas em menos de 12 meses, ela cometeu outra infração média. Primeiro que ela não vai receber outra advertência, não vai, porque ela já tinha uma infração antes. Aí ela vai receber a multa. E segundo, que acumulando ali 2 infrações médias, aí sim ela vai perder a permissão dela, não vai conseguir pegar a CNH. Bacana? Não importa a pontuação, o que importa é a infração. Cometeu 2 ou mais infrações médias, perde a PPD. Cometeu uma só, ficou só na advertência por escrito, não perde.